Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o solo. Vocês podem acompanhar esse conteúdo das páginas 334 a 338 da apostila de ciências. O solo é a camada superficial do nosso planeta Terra. Ele é o substrato terrestre que contém a matéria orgânica e é capaz de sustentar os animais e os vegetais. A matéria orgânica, ela é formada por restos de animais e de vegetais em processo de decomposição. A decomposição, ela é causada pela ação de fungos e de bactérias e ela é responsável pelo processo de apodrecimento dos restos de seres vivos após a sua morte. Além disso, o solo é resultante das ações da erosão e da decomposição das rochas. Nós já falamos sobre a erosão anteriormente. Para quem não se lembra, a erosão é o processo de desgaste das rochas causado pelo vento, pela água e pelas ações humanas. O subsolo é a camada que localiza-se abaixo do solo, e a área da ciência responsável por esse estudo é a pedologia. O solo é extremamente importante para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Além disso, é graças a ele que as espécies vegetais conseguem adquirir os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Além disso, o solo é a superfície onde nos apoiamos, construímos as nossas casas, as estradas e é de onde retiramos o nosso sustento. O solo fornece nutrientes não somente para as plantas, mas para o desenvolvimento de várias espécies de seres vivos. Além disso, é o solo que nos fornece matéria-prima para as construções e é através dele que ocorre o escoamento e a infiltração da água da chuva. Composição do solo. Para ele ser considerado ideal, ele deve apresentar essas porcentagens na sua composição, ou seja, um solo ideal é aquele que apresenta 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar e 5% de matéria orgânica. Como a gente já falou anteriormente, a matéria orgânica ela é formada por restos de animais e de plantas em decomposição. Mas como será que o solo se formou? Bom, inicialmente, a rocha matriz ou rocha-mãe, que recebe esse nome porque foi a primeira rocha a surgir e vai dar origem ao solo atual como a gente conhece, ela vai se decompondo em pedacinhos cada vez menores graças à ação do intemperismo, que ocorre principalmente graças à presença da água, dos ventos, do clima, entre outros. Esses pedacinhos cada vez menores vão se misturando à matéria orgânica que vai se acumulando sobre eles. Com o passar do tempo, essa rocha ela vai se fragmentando cada vez mais em pedaços cada vez menores e a matéria orgânica continua se acumulando cada vez mais até chegar ao topo. A partir do momento em que essa camada de matéria orgânica, misturada com os fragmentos finais de rocha, se acumula no topo, ela dá origem às primeiras vegetações e também às diferentes espécies de plantas. Isso acontece graças à presença dos nutrientes provenientes da matéria orgânica, devido ao aumento da atividade decompositora. E é a partir da formação do solo que vão se originar os horizontes. Os horizontes do solo são formados a partir de mudanças sofridas pelas rochas ao longo do tempo. Eles podem ser classificados em horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte R. Quando você viaja numa estrada, é possível observar esses horizontes nas encostas, porque você consegue identificar diferentes colorações que ele apresenta. Como, por exemplo, nessa imagem, a gente identifica diferentes colorações do solo que indicam os diferentes horizontes. Mas não é possível identificar horizontes bem definidos em todo tipo de solo. A
classificação do solo em horizontes é importante para a gente determinar se ele apresenta uma consistência fina ou grossa, se ele é permeável ou impermeável, entre outras características que os geólogos usam para determinar o perfil daquele tipo de solo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um desses horizontes. O horizonte O, que é a camada superior do solo, é constituída principalmente por restos orgânicos e está em pleno processo de decomposição. Então, nesse horizonte O, a gente encontra uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, de restos de seres vivos em processo de decomposição. Já o horizonte A, que se localiza abaixo do O, ele é bem escuro e com bom acúmulo de matéria orgânica, sendo a região onde se fixa a maior parte das raízes e vivem os organismos decompositores. Você pode observar pela imagem que no horizonte A estão fixadas as raízes das plantas e também a coloração dele que indica a presença de matéria orgânica. Já o horizonte B, que fica abaixo do A, ele é formado por partes bastante fragmentadas de rocha matriz, formada pelo acúmulo de argila, de ferro e de alumínio. É possível identificar no horizonte B a presença de fragmentos de pedacinhos de rocha. Já o horizonte C é a área de transição entre o solo e a rocha matriz. É a área limite em que termina o solo e começa a rocha matriz. E o horizonte R é a rocha não alterada que deu origem ao solo, ou seja, é a rocha matriz ou rocha-mãe. No solo, nós encontramos grãos minerais e entre esses grãos existe a presença de ar, de água e de micro-organismos, que são os fungos e as bactérias. São eles os responsáveis pela decomposição dos restos de seres vivos que vão formar a matéria orgânica no solo. Os grãos minerais, eles podem apresentar tamanhos diferentes. O espaço entre um grão e o outro determina a quantidade de ar e de água que irá entrar. O solo, para ser considerado fértil, ele deve apresentar uma boa quantidade de nutrientes que vão favorecer o desenvolvimento dos vegetais. Como eu falei para vocês sobre os tamanhos diferentes dos grãos que formam o solo, eu coloquei um exemplo aqui embaixo e vocês podem observar a comparação entre um solo arenoso e argiloso. O solo arenoso, vocês podem ver que ele é formado por grãos maiores do que o solo argiloso. Além disso, o arenoso apresenta poros grandes, que significa que existem espaços grandes entre um grão e o outro. Graças a esses espaços grandes, a água consegue entrar com facilidade e, consequentemente, esse solo ele seca com uma facilidade maior. Por isso, ele é chamado de permeável, ou seja, ele permite a passagem da água com facilidade. Já o solo argiloso, como vocês podem observar, ele apresenta grãos menores e poros muito pequenos, ou seja, o espaço entre um grão e o outro é muito pequeno, o que não permite a passagem da água. Por isso, esse é um tipo de solo que encharca facilmente e que fica barrento. Ele recebe o nome de impermeável porque ele não permite a passagem da água. Quanto à composição das partículas de rocha que vão formar o solo, eles podem ser classificados em 4 tipos: argilosos, arenosos, umíferos e calcários. O solo argiloso, ele recebe esse nome porque ele contém mais de 30% de argila. Além disso, ele apresenta poucos poros. Isso significa, como eu já falei anteriormente, que os espaços entre um grão e o outro são muito apertados, e isso impede que a água penetre. Por isso ele é chamado de impermeável, ele não permite a passagem da água. Por isso, é um solo que fica muito encharcado quando chove, como vocês podem ver na imagem, fica barrento, e muito seco, com rachaduras, quando o clima está seco. Além disso, ele é um tipo de solo muito rico em nutrientes.
O solo arenoso recebe esse nome porque ele é formado por mais de 70% de areia. Além disso, ele apresenta poros grandes, ou seja, grandes espaços entre um grão e o outro, o que permite a passagem da água com facilidade e por isso ele é chamado de permeável. Além disso, ele tem uma consistência mais grossa do que o solo argiloso e ele é um solo pobre em nutrientes. O solo humoso ou humífero, ele recebe esse nome porque apresenta cerca de 10% de humus. O humus é um composto formado principalmente por matéria orgânica, ou seja, restos de animais e de plantas em decomposição, o que o torna extremamente fértil para o plantio. Além disso, pela coloração escura que ele apresenta, ele também pode ser chamado de terra preta. O humus ajuda a reter a água nesse solo sem ficar encharcado, por isso ele é perfeito para o plantio. Além de apresentar nutrientes, ele não encharca e nem fica muito seco. O solo calcário, ele é formado por partículas rochosas, é considerado semipermeável e seco, esquenta muito ao receber os raios solares, é pobre em nutrientes e inadequado para o plantio. Apesar do uso do calcário em pó na agricultura, principalmente para retirar a acidez do solo, o tipo de solo calcário, como vocês podem ver na imagem, ele não é aconselhado para o plantio porque ele não apresenta nutrientes, além disso, ele seca com muita facilidade. Quanto à vegetação, os solos eles podem ser classificados em dois tipos, solos francos e solos estéreis. Os francos são aqueles que apresentam vegetação abundante, sendo muito férteis, como vocês podem ver na imagem. Já os solos estéreis, eles não possuem vegetação, porque eles são muito secos, ou porque eles não têm nutrientes necessários, ou porque eles são muito permeáveis ou muito impermeáveis. No Brasil, nós encontramos 4 tipos de solo. São eles a terra roxa, o massapé, o salmourão e os aluviais. A terra roxa é um solo muito fértil, tem uma tonalidade avermelhada, como vocês podem perceber na imagem, porque ela apresenta muito ferro. Ela é encontrada nos estados do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O solo massapé também é muito fértil, é encontrado principalmente no litoral nordestino e ele é muito utilizado no cultivo de cana-de-açúcar, café, soja e milho. Já o salmourão não é um solo fértil, pois ele possui um grau elevado de acidez, o que impede o seu uso no plantio. Ele é um solo muito rico em argila e, portanto, pouco permeável, ou seja, ele encharca com facilidade. Além disso, ele é encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Já o solo do tipo aluvial é raso e formado por rochas localizadas em outros lugares, ou seja, graças à ação das águas e dos ventos, os sedimentos foram transportados de um local para o outro. Ele é um tipo de solo proveniente do transporte de sedimentos de uma região até uma outra região. Eles podem ser encontrados em diversos pontos do país. A nossa tarefa da semana será responder os exercícios testando seus conhecimentos das páginas 340, 341 e 342, exercícios 1 ao 10. Quem tiver alguma dificuldade para responder esses exercícios pode entrar em contato comigo ou com a professora Maria de Fátima ou com o professor Diogo. Uma boa semana a todos e bons estudos!